A taxa Selic aumentou mais uma vez, chegando em 13,25%. A inflação acumulada dos últimos 12 meses já está em 11,73%. E aí, o que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro? Aonde que a gente pode investir o nosso dinheiro para aumentar o nosso capital, para proteger o nosso patrimônio? E nesse vídeo a gente vai ver aqui 3 tipos de investimentos para a gente ter essa rentabilidade de ao menos 1% ao mês. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais investimentos que a gente pode fazer para se proteger da inflação. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você está aportando na renda fixa ou na renda variável? Qual é a sua estratégia para o momento? E bora lá então, vamos entender o que está acontecendo e ver aonde que a gente pode investir o nosso dinheiro. E beleza, na última quarta-feira tivemos mais uma reunião do Copom e foi decidido por aumentar a taxa Selic mais uma vez. Agora nós chegamos em 13,25%. Nós saímos lá de uma taxa Selic de 2% ainda em 2020 e fomos aumentando em 2021, chegando agora em 13,25%, com projeções já para aumentar um pouquinho mais, quem sabe ali chegar em 13,75% ou quem sabe nos 14%. Depois desses dois aumentos, chegando ali perto desses 14%, a taxa Selic ela tende a se manter nesse patamar e quem sabe começar a diminuir daqui para frente. Isso é um processo lento, a gente tem que ir medindo como está a inflação no país e ir sempre acompanhando a taxa, ir acompanhando essas reuniões do Copom para a gente ver a direção que o mercado está tendo, a direção que a nossa economia vai ter daqui para frente. Mas o que está acontecendo? Nos últimos 12 meses a gente já vem sofrendo com uma inflação, tudo em decorrência lá da pandemia, lá no início de 2020, com muita injeção de dinheiro no mercado, muitos auxílios, muito dinheiro sendo distribuído no país, no Brasil e também ao redor do mundo. Outros países tomaram as mesmas medidas, então é muito auxílio, muito dinheiro que foi criado, que foi injetado na economia. E claro, a gente precisou naquele momento colocar dinheiro, oferecer o melhor possível para o setor de saúde para tentar controlar tudo o que estava acontecendo, mas tudo isso que foi feito lá naquele momento, lá em 2020, aos pouquinhos agora a gente vem colhendo esses frutos, que é essa inflação, que é esse efeito que ocorre depois de tanto gasto público, tanto dinheiro que foi impresso, que foi injetado. A gente tem agora essa inflação que vem subindo cada vez mais, cada mês que passa a inflação está um pouquinho maior. E a gente tem um acumulado então aqui de 11,73%. Ou seja, se você não teve nenhum aumento nos últimos 12 meses, significa que você perdeu 11,73% do teu poder de compra, do teu salário. Então, você ficou mais pobre. Você e todo mundo, porque todo mundo está vivendo isso. A gente vai no mercado, as coisas estão muito mais caras, o preço da gasolina, enfim, tudo ao nosso redor está mais caro. Isso tudo é reflexo da pandemia, as coisas aumentaram de preço e a taxa de juros, a taxa Selic, que chegou agora em 13,25%, ela foi aumentada justamente para controlar a inflação. A taxa Selic ela é utilizada pelo Banco Central como uma ferramenta de política monetária. Ela é aumentada para desestimular a economia, para fazer com que as pessoas poupem mais dinheiro, para diminuir a demanda por certos produtos, para fazer com que aquele preço venha a baixar. E aí a inflação, então é assim que é controlada a inflação e é assim que se espera que a inflação seja controlada daqui para frente. Então é por isso que a taxa Selic ela veio subindo e agora chegou nesse patamar aqui quase de 14% ao ano. E aí que entra a questão que a gente tem que fazer alguma coisa para proteger o nosso dinheiro. Se a gente simplesmente deixar ele parado, a gente viu que a gente está perdendo no último ano 11,73%. Então, se você deixou o dinheiro na poupança, se você deixou o dinheiro guardado em algum local, você está perdendo dinheiro. É como se a gente estivesse corroendo aquele nosso real, aquele nosso dinheiro, a gente estivesse literalmente queimando ele, porque o poder de compra que a gente tinha há um ano já não é mais o mesmo agora em 2022. E aí, então, o que a gente pode fazer? E aí que entra a questão do vídeo, que a gente vai ver aqui 3 tipos de investimentos para a gente ver aqui aplicações que rendem 1% ao mês, para a gente proteger o nosso patrimônio, porque a gente tem que no mínimo ter esse rendimento de 1% ao mês para bater a inflação, para garantir que a gente está ali pelo menos mantendo o nosso poder de compra. E claro, sempre que tiver um pouco a mais, aí é uma rentabilidade extra e é assim que a gente faz o nosso patrimônio crescer. Então bora lá e vamos ver qual que é o primeiro tipo de investimento que a gente pode fazer para a gente ter essa reserva, esse patrimônio protegido. E beleza, um dos investimentos que a gente pode fazer são os fundos imobiliários. Nós temos FIs que estão pagando muito, que estão pagando além da taxa Selic. Os FIs de papéis, os FIs que estão atrelados a títulos de renda fixa, são aqueles FIs que investem principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, que é o que a gente pode ver aqui no primeiro caso, é o RECR11, ele está pagando aqui 15,5%.
15,5% de dividendos, ou pelo menos foi o que ele pagou nos últimos 12 meses, ele então entregou 15%, e aí a gente vê que a gente teve uma inflação de 11%, quase 12%, mas se a gente tivesse investido aqui nos fundos imobiliários, por exemplo, nesse FI, a gente teria essa rentabilidade de 15%. Lembrando que nos FIs a gente também pode ter a valorização da cota. Por exemplo, a gente compra um FI valendo ali R$100, geralmente fica nessa faixa de preço, entre 100 e 150 reais. A gente compra esse FI a R$100 e dali a pouco, daqui a alguns meses, alguns anos, ele está valendo 110, 115, 120 reais. Então a gente também pode ter essa valorização na cota e também, claro, todo o rendimento, toda a distribuição de dividendos que eles fazem para nós. E os FIs, eles distribuem dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então é um dinheiro que entra na nossa conta isento de imposto de renda, é um valor limpo e é um valor muito bom que os fundos de papéis estão pagando. Principalmente os fundos de papéis estão pagando além da taxa Selic. Mas aqui eu trouxe 3 fundos imobiliários de setores diferentes, pois nós temos ali os fundos de papéis que estão atrelados a essa renda fixa, a essa taxa Selic que está aumentando cada vez mais, então tende a ter essa valorização. Mas também existem os fundos de tijolo, onde nós temos aqui a segunda opção, que é o Tegar, que é um fundo de desenvolvimento. Ele trabalha mais ali com construção, com desenvolvimento urbano, então ele está ali mais envolvido nessa parte e não tanto naqueles certificados recebíveis imobiliários, como é o primeiro caso, que são aqueles fundos de papéis. E esse fundo também está pagando muito, está pagando 12,84%. Já a terceira opção é um fundo também de tijolo, é um FI, que é o Vino 11, que ele é de lajes corporativas. Nesse caso, esse fundo imobiliário ele investe em escritórios, em prédios comerciais, e ele aluga esses escritórios, essas salas, para várias empresas, para vários inquilinos, e ele recebe então esses aluguéis e distribui em forma de dividendos, e ele está pagando ali próximo de 12% também. 11,66% foi o que ele distribuiu no último ano. Uma outra opção muito boa é a gente colocar nos títulos públicos. Nós temos aqui o Tesouro Direto, que está pagando muito bem, que acompanha a taxa Selic. Então basicamente nós temos 3 tipos de títulos públicos, que são o pré-fixado, o Tesouro Selic e o IPCA mais alguma taxa. Então se a gente vê aqui os primeiros, que são os pré-fixados, a gente tem aqui valores, uma rentabilidade chegando ali em 13,18, 13,23, conforme você tem que deixar o tempo ali contratado. Nós temos o pré-fixado 2025, o pré-fixado 2029, então quanto maior for o tempo, geralmente tem uma rentabilidade também superior. Esses tesouros pré-fixados, eles são mais destinados para um curto, médio prazo. A gente empresta o nosso dinheiro, a gente contrata esses títulos públicos pré-fixados e a gente sabe exatamente o quanto que a gente vai receber no final desse período, que seria aqui no caso essa taxa que está aqui de 13,18%. Então é uma opção de título público. A segunda é o Tesouro Selic, que é o mais comum, o mais conhecido e é o que também tem uma liquidez maior. A gente consegue investir e resgatar no outro dia, é um investimento bem tranquilo para se fazer e ele vai render justamente o valor da taxa Selic. Então se a taxa Selic aumentou para 13,25, hoje ele está ali rendendo esses 13,25 e mais ali uma taxinha de 0,11% que dá um incrementozinho ali, mas é pouca coisa. Na prática a gente está ali recebendo o valor da taxa Selic. E o Tesouro Selic ele é mais destinado para fazer uma reserva de emergência, para a gente ter aquele dinheiro ali que ficaria na nossa conta, no nosso banco. A gente coloca ali no Tesouro Selic, ele está ali rendendo. Se você precisar, você consegue resgatar ele mais facilmente. Se você for resgatar um tesouro pré-fixado ou um IPCA+, que são os outros 2 tipos de títulos públicos, aqui você pode resgatar, mas você corre um risco de, quem sabe, naquele momento você ter uma desvalorização do seu título e você pode acabar perdendo um pouquinho de dinheiro. Se você levar até o final do contrato, você tem a garantia, você vai receber o que você está contratando ali. Então é uma taxa crescente. Agora, se você vier resgatar antes desse contrato, aí pode ser que, dependendo do dia, a variação da taxa Selic, a variação das taxas de juros, aí a gente pode ter uma marcação ao mercado que faça com que você tenha um prejuízo momentâneo. E a terceira opção, que é o Tesouro IPCA+, esse é mais destinado para longo prazo. É aqui que a gente pensa, por exemplo, numa aposentadoria, numa viagem, num casamento, na faculdade dos filhos. É aqui que a gente investe, por exemplo, no IPCA 2045. Nós vamos deixar lá o nosso dinheiro até 2045 e ele vai estar rendendo sempre o IPCA, que seria um índice da inflação do nosso país, mais uma taxa. Então, por exemplo, o 2045 seria o IPCA, aqueles 11,73 acumulados ali dos últimos 12 meses, mas é sempre o IPCA, a inflação do mês, mais essa taxa então aqui de 5,80%. Significa que você estaria ganhando sempre 5,80% a mais da inflação naquele período. Então, se você levar até 2045, você tem certeza que você ganhou ali uma taxa extra acima do valor da inflação de todo esse período. Então, você de fato protegeu o seu dinheiro durante todo esse tempo. Então, essa é a ideia. Basicamente
basicamente existem 3 tipos. O Tesouro Selic é mais para reserva de emergência, para a gente fazer aquela movimentação mais rápida. O pré-fixado, a gente sabe exatamente o quanto que a gente vai receber, é um valor fixo que está ali, e é mais ali para curto, médio prazo. E o Tesouro IPCA+, então é mais destinado para um longo prazo, e a gente sabe que a gente está protegendo o nosso dinheiro da inflação. E o terceiro tipo de investimento seriam as ações. Nós temos empresas que estão pagando muitos dividendos, como por exemplo aqui eu trouxe 3, a Petro, a Vale e também a Braskem. São empresas que estão sendo favorecidas pelo momento. As commodities, elas estão num preço muito elevado, então por exemplo o petróleo, o gás, o minério, o ferro, o aço, também produtos químicos, tudo que está sendo exportado por essas empresas, elas estão a um dólar alto, e também as commodities, elas subiram muito. Então existe aqui uma tempestade perfeita para essas empresas que fizeram com que elas aumentassem as suas receitas e muito nesse período, principalmente ali em 2021 e 2022. Então nos últimos 2 anos elas distribuíram muitos dividendos. Mas precisa ser dito um alerta aqui, essas empresas elas estão pagando muito, elas tendem a pagar ainda em 2022 e quem sabe 2023, mas esses dividendos altos não tendem a se manter por muito tempo. Quando as commodities começarem a voltar ao normal, o seu preço começar a baixar, quem sabe o dólar baixar um pouquinho também, ali elas não vão ter tanta receita e não vão poder distribuir também tanto dinheiro, tanto dividendo para nós. Então preste atenção, não é para você pegar aqui e sair investindo nessas empresas, é só para mostrar que existem ações que estão pagando mais que a taxa Selic, que estão pagando muitos dividendos, e a gente precisa sempre ficar de olho no mercado. A gente tem opções de renda fixa, renda variável, como os fundos imobiliários que a gente já viu, que são mais seguros, que são mais estáveis e mais perenes, e nós também temos as ações que oscilam mais, que são mais arriscadas, mas que também podem pagar bastante dividendo. Então fica esse alerta, não é para sair investindo, não é para ir pegando essas empresas e sair comprando. Inclusive existe a Datacom, que é uma data com direitos de dividendos, e por exemplo a Petro anunciou que vai pagar dividendos em julho, no mês que vem. Mas para você ter direito a esses dividendos do próximo mês, você já tinha que ter comprado a Petro lá no mês passado. Então por exemplo a Datacom da Petro é de 23/5. Você só vai ter esse direito a dividendos ali em julho se você tivesse comprado a Petro até essa data. Então existem aqui vários detalhes, eu trouxe aqui essas empresas mais para exemplificar, para a gente ver sim que existem ótimas opções no mercado que a gente pode investir em ações pensando também nesses dividendos. Lembrando sempre que isso é um rendimento passado, é dos últimos 12 meses e não tem garantia nenhuma que elas vão continuar pagando isso daqui para frente, para o próximo ano, para 2023. Então serve como exemplo, mas é sempre interessante que a gente estude o mercado financeiro com calma, estude as ações, estude os fundamentos das empresas para a gente ver e montar a estratégia adequada para a nossa carteira, para os nossos investimentos. E por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Aqui a gente viu então 3 opções de investimentos que pagam ali mais de 1% ao mês. A gente tem a renda fixa com os títulos públicos, nós também temos CDBs, LCIs, LCAs, que são aqueles títulos privados que a gente consegue encontrar nos bancos. A gente consegue ter esse investimento em renda fixa que vai render no mínimo a taxa Selic e um pouco mais. Conforme o tempo que você deixa ali emprestado esse dinheiro para o banco ou para o governo, para os títulos públicos, quanto maior o tempo a gente tem uma maior rentabilidade. Lembrando que os títulos públicos a gente tem a garantia do próprio país, do próprio Tesouro Nacional, que vai devolver esse dinheiro para nós. E no caso dos títulos privados, onde a gente empresta para os bancos, a gente tem o FGC por trás, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege nós investidores com um valor de até 250 mil investido por entidade, por banco, e um total de até R$1 milhão por CPF. Então você tem essa tranquilidade maior na renda fixa, a gente tem ótimos produtos, mas a gente também tem opções na renda variável, como é o caso dos fundos imobiliários, nós temos ótimas opções pagando muitos dividendos. Lembrando que os imóveis, eles são reajustados pela inflação, então vai chegar em algum momento que esses FIs vão reajustar, vai ter uma receita maior entrando e um dividendo também maior chegando para nós. E por fim a gente viu ações, a gente viu algumas opções que estão pagando muitos dividendos, mas fica aquele alerta para a gente não sair correndo atrás de empresas que estão pagando muito dividendo, pois a gente tem que entender o que está acontecendo ali por trás, e o ideal é que a gente vá montando uma carteira bem diversificada, com vários ativos, seja de renda fixa, renda variável, como os FIs e as ações. E aí a gente elabora a nossa carteira, a gente monta a nossa carteira diversificada, sempre buscando essa rentabilidade agora de no mínimo 1% ao mês, para a gente se proteger da inflação, para a gente manter o nosso poder de compra e continuar enriquecendo, continuar aumentando o nosso patrimônio. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, os meus erros, os meus acertos, para você aprender e evoluir como investidor. Então se você não quer perder esses conteúdos, se você quer aprender mais sobre
sobre o mercado financeiro, já se inscreve aqui, te vejo semana que vem. Meu, muito obrigado e falou!